Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje. Nós vamos começar uma série aos domingos. Natália, domingo fazendo série? Sim, todos os domingos nós vamos aproveitar os domingos, que domingo é um dia especial, e nós vamos ler o livro de Provérbios. Provérbios quer dizer o quê? Sabedoria. E nós vamos aprender sobre a sabedoria de quem? De quem? De quem? Nada mais, nada menos do que o rei Salomão. O cara que foi mais sábio, mais rico, mais mulherengo, mais complicado, mas que traz para a gente uma sabedoria para a nossa vida, para aplicarmos na nossa vida totalmente diferente. Provérbios segundo Salomão. Estudo bíblico, nós vamos começar hoje com o episódio número 1 de Provérbios, capítulo número 1. Provérbios, nós vamos ler capítulo 1, do 1 ao 33. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio der ouvidos, aumentará o seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação. Para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscadas contra quem nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos nossas casas com o que roubamos. Junte-se ao nosso bando. Dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho daqueles que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede se as aves os observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida. Armam emboscada contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede, se destrói. A sabedoria clama em voz alta nas ruas, ergue a voz nas praças públicas. Nas esquinas das ruas barulhentas ela clama. Nas portas das cidades faz o de seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi a mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Eu, da minha parte, vou rir-me de sua desgraça. Zombarei quando os que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval,
quando a angústia e a dor dominarem, então vocês me chamarão. Não responderei, procurarão por mim, mas não me encontrarão. Então vocês me chamarão, mas não responderei, procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso das minhas advertências. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comeram do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes matarás, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem ouvir, viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Eita, Salomão! Quanta coisa que foi dita aqui. Vou até beber minha água, porque são tantas verdades difíceis de serem digeridas que só paulada. Sabedoria para o novo tempo. Ouvir a voz de Deus ou sofrer as consequências. O contexto geral do livro ele quer dizer o seguinte: Salomão, homem conhecido por pedir sabedoria a Deus. Provérbios não é um livro de promessas automáticas, mas de princípios espirituais. O capítulo 1 funciona como uma porta de entrada para todo o livro. Ele apresenta o convite à sabedoria e alerta contra a insensatez. Quantos de nós precisamos de sabedoria para lidar com os problemas do dia a dia, os problemas da nossa vida? Aqui, nesse estudo, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6, o propósito do livro, o princípio da sabedoria, no versículo 7, a advertência contra as más companhias, nos versículos 8 até o 19, e o clamor da sabedoria, do versículo 20 até o 33. A sabedoria está revelada em uma pessoa chamada Cristo Jesus. Ele é a nossa sabedoria. E é através de buscar a Ele, buscar a Cristo, é que vamos obter a sabedoria. Já estou dando spoiler do que é a sabedoria, mas a gente consegue já ver em Cristo Jesus que Ele é o princípio, Ele é a sabedoria revelada, né, por Deus. Tanto que no finalzinho do texto diz que é para buscá-lo. Quem me buscar, quem estiver. Deixa eu ler aqui. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos o destruirá. Mas quem ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer mal algum. Quem ouvir os conselhos de Jesus Cristo, revelado através das Escrituras Sagradas, vai se manter firme. Mas vamos lá, bater ponta por ponta para a gente identificar quais são esses conselhos que Salomão nos dá para a gente ter um direcionamento na nossa vida? Vamos ler o propósito do livro Provérbios 1, do 1 ao 6. Esses versículos mostram que Provérbios foi escrito para ensinar sabedoria na prática, desenvolver discernimento, ajudar tanto iniciantes quanto inexperientes. A sabedoria bíblica não é apenas o conhecimento, é a habilidade de viver bem diante de Deus. É você viver com a consciência tranquila, não você somente fazer aquilo que é certo, porque vamos pegar o contexto de fazer o que é certo. A gente faz o que é certo porque somos salvos, não porque queremos ser salvos. Entende a diferença? Nós fazemos o que é certo, o que é correto para Deus,
porque já somos salvos. Não fazemos para ser salvos. Essa é a diferença. Busque para a sua vida crescimento espiritual e espiritual intencionalmente. Busque conhecimento da palavra de forma intencional, por seu querer, não por rotina. Eu leio a Bíblia todos os dias e tá bom. Não, mas buscar conhecimento de forma intencional, por querer mesmo. Querer estar em contato com o Senhor, querer estar buscando ao Senhor de todas as formas. Leia a Bíblia não só para saber, mas para aplicar na prática. Ou seja, é praticando que a gente consegue ter uma nova vida. É como um atleta. O atleta, para ganhar a medalha, ele precisa se dedicar muitas horas no dia, ele precisa se privar de algumas situações. Assim acontece com a nossa vida. E ele precisa principalmente praticar aquilo que ele aprendeu. Não adianta ele ficar só mentalizando, eu vou ganhar a prova, eu vou ganhar a prova, eu vou ganhar a prova, eu vou ganhar a prova. Não, ele precisa praticar. E é nessa prática que ele exercita e assim ele consegue chegar até o fim e ganhar a prova final. E o novo ano ele só começa bem quando buscamos a direção, não apenas por motivação. Não apenas motivação, eu vou começar esse ano a ler a Bíblia todo o ano inteiro, porque eu estou motivado a ler a Bíblia. Não, mas porque você precisa, você necessita aprender do Senhor. Você necessita ter um contato, uma direção de Deus. O princípio da sabedoria no versículo 7. Aqui esse versículo é chave para todo o livro. O temor do Senhor é o fundamento da sabedoria. Temor não é medo. Temor é reverência, é submissão, é reconhecer que Deus é a autoridade máxima, é você depositar a sua confiança. Depositar a confiança é você depositar crédito, dar crédito àquilo que realmente importa para a sua vida, daquilo que realmente faz efeito na nossa vida, né? Então, Deus, ele quer esse lugar de mestre, de senhor da nossa vida. Não por imposição, mas por querer, pelo nosso querer. Deus, ele não impõe nada. Ele sempre quer que vamos a ele, que cheguemos a ele por nossa boa sensatez, não como um insensato que se afasta de Deus. O insensato, por querer muito na sua vida, ele se afasta de Deus por achar que ele é autossuficiente, por achar que ele é bom em tudo. Eu quero, eu posso, eu consigo. Esse novo ano a gente está vendo muito, a gente está se inclinando muito para essa, pelo menos nesses estudos que a gente iniciou, né, no início do ano, no final para o início, a gente está vendo que a gente está se inclinando para a vontade de Deus, que a gente está se inclinando a reconhecer que dependemos dele, não porque é uma imposição, mas porque precisamos de verdade de Deus para moldar o nosso caráter e a estrutura da nossa vida. Quem rejeita a soberania de Deus é uma pessoa que escolhe ser insensato, não uma pessoa sensata. Aonde que eu vou ver o Criador do mundo, vou ver o Criador de todas as coisas e vou me abster da vontade dele? Você entende? Seria meio inútil a nossa religião, a nossa religiosidade. É meio contraditório. Seguimos a Cristo, mas não fazemos o que ele nos ordena, o que ele ordena que façamos? É meio que, como é que eu posso dizer? Hipocrisia da nossa parte. Se buscamos a Deus, devemos buscar de corpo, alma, mente e coração, juntar tudo. E ainda o Espírito ainda, juntar tudo isso aí, isso é só de Jesus. E acabou. Não colocar nossa vontade, nosso desejo acima da palavra de Deus. Parece meio duro, mas é a realidade.
Se o nosso desejo não tiver voltado para as coisas do Senhor, fazer a vontade do Senhor, tiver voltado e pautado no nosso egoísmo, não adianta. Não vai dar certo. Aplicação na prática. Antes de qualquer decisão, pergunte: isso honra a Deus? Isso agrada a Deus? É da vontade de Deus? Pergunte-se. Humildade precede crescimento espiritual. O próprio Cristo ele fala: sejam mansos e humildes, porque eu sou manso e humilde. Se somos imitadores de Jesus, vamos imitá-lo em tudo, principalmente na humildade. Não adianta você achar que você é bom, que você consegue, que você é isso, que você é aquilo. Nós não somos nada. Tudo é para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, quen. Sinto muito lhe informar. Deus não está nisso. Tudo tem que ser para a glória dele. Não existe sabedoria verdadeira sem Deus. Eita! Beto Carreiro! E ela para e a chicotada forte. Não existe sabedoria longe de Deus. A sabedoria, quando ela é utilizada para coisas que não são de Deus, não é verdadeira. E a sabedoria que vem de Deus é a sabedoria verdadeira. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Posso ouvir um amém, igreja? E é isso. E Provérbios também ele nos alerta sobre as más companhias. Quantos de nós temos más companhias na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa existência, e que nos levam, muitas das vezes, para o buraco? Ai, desce, desce, desce. Eita. Salomão alerta o filho a ouvir os pais. Quem ouve seus pais tem um bom direcionamento. Eu agradeço muito a Deus pela mãe que ele me deu. Deus me deu uma mãe cheia de princípios. E ela contava muito a história de Salomão. Ela falava da história de Salomão com as duas mães que tinham um único filho e que tinham que dividir o filho no meio. E uma das mães disse para Salomão: não corte ele. Salomão decidiu: não, essa daqui, ó, essa daqui que é a mãe verdadeira. Minha mãe, desde pequenininha, minha mãe já me instruía nas palavras do Senhor. Então, uma mãe, ela nunca vai querer que o seu filho vá para o caminho mau. Vamos dizer a verdade. Uma mãe verdadeira. Porque existem muitas mães aí que, ó, misericórdia. E se a sua mãe não te ensina os conselhos do Senhor, busque por você mesmo e ajude ela a conhecer o Senhor também. E é isso. Salomão ele nos ensina, nos instrui a rejeitar os convites fáceis para o pecado. Venha jogar no tigrinho, venha fazer um pecadinho, vamos juntos, a gente perde, a gente morre, todo mundo junto. Minha gente, o negócio é complicado. As más companhias corrompem real os bons costumes. Você pode ter sido criado na melhor família, você pode ter tido as melhores oportunidades, estudado nas melhores escolas, mas, porém, todavia, entretanto, se você se junta com pessoas que não têm uma índole muito boa, que te levam a cometer erros, pecados, começam a te levar para caminhos que não te levam a lugar nenhum. Está na hora de mudar a rota. E eu estou falando para você que está aqui hoje escutando comigo. Está na hora de você mudar essas companhias que estão te levando para o buraco, que estão te afundando. Nós, como servos de um Deus vivo, devemos buscar companhias que nos levem, ó, de arrasta para cima. É para cima. Só para lá. Não quero ir para lá, não. Quero ir para lá. Para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Quero ir para cá.
E é isso. Se você tem amigos que te levam para dentro do buraco, eu ouvi essa semana a história do caranguejo. Gente, que história fascinante. O caranguejo, você vai fazer a pesca do caranguejo, você leva um baldinho pequeno de 5 litros e começa a depositar os caranguejos lá dentro. Depositando, daqui a pouco sai com mais de 20 caranguejos. O que acontece? Por que os caranguejos não fogem dali de dentro? Porque um puxa o outro para baixo. Nenhum deixa o outro sair. Então, teus amiguinhos, tuas amizades que você anda aí no seu meio, no seu ciclo de amizades, que estão te puxando para baixo, abre teu olho, meu irmão. Abre teu olho, porque sabemos o que tem lá embaixo na oposição. Eu não quero ir para lá, não. Eu quero, ó, de arrasta direto, de arrasta para cima direto. Não quero nem ter curva. Os convites, eles são fáceis para o pecado. E nós devemos entender que o caminho do mal sempre cobra um preço. Sempre tem um preço a pagar. Sempre paga-se, a banca sempre ganha. A gente sempre perde. O pecado ele pode parecer vantajoso no início, mas termina em destruição. Destruição pesada mesmo. E não é isso que você quer para a sua vida. Aplicações práticas, nem todo convite é oportunidade. Às vezes é oportunidade para te levar para o buraco, para ficar junto lá com aqueles caranguejinhos lá. Tu não quer ficar com caranguejo, tu quer ir para o céu. A gente quer ir para o céu. E é isso. Quem anda com sábios cresce, quem anda com tolos sofre. Ou seja, quanto mais sábios você andar do seu lado, mais sabedoria você vai adquirir. Quanto mais tolos você andar do seu lado, mais tolice você vai ter para sua vida. E é isso. Abre o teu olho. Tá andando com essa gente por causa de quê? Hoje chega a tremer, a vontade é, né? Mas a gente não pode. Mas tá bom. Se teu pai e tua mãe falou que certas companhias não são boas, reveja suas companhias. Observe as atitudes dela. Observe a vida dela e veja as escolhas delas, aonde as escolhas delas levaram elas. Una-se a pessoas que vão te levar para o reino. E vão te levar diretamente para o céu, para Cristo Jesus. E é isso. As boas companhias te levam a você viver o extraordinário de Deus. Nunca vão te levar para o buraco. Sempre vão retirar você de lá. Mas, para isso, você precisa, né, buscar, querer. Escolhas erradas hoje geram dores amanhã. Arrependimentos no depois. Por que eu fiz isso? Por que eu não ouvi minha mãe? Por que eu não dei ouvidos a ela? Tantas pessoas neste mundo que se arrependem de coisas que fez no passado e que muitas das vezes não tem como voltar atrás de suas escolhas, de suas metas, de seus erros, daquilo que cometeu. Pense hoje. O dia para sua escolha é hoje, não é amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu vejo, amanhã eu busco. É hoje. A girada de chave para a sua nova vida começa hoje. Então escolha o Senhor hoje. E aqui nos versículos 20 ao 33 é o clamor da sabedoria. A sabedoria é apresentada como alguém que clama publicamente, avisa antes do desastre, não é ouvida por orgulho e indiferença. Quando a sabedoria é rejeitada rapidamente, chega um tempo em que as consequências falam mais alto. Deus alerta antes de agir.
Deus alerta antes de agir. Hoje, esse vídeo é um alerta para você. Volte-se para o Senhor. Busque-o enquanto é tempo. Deus está te alertando. Volte-se para a casa de Deus. E não fique com essas companhias que hoje te afastam da vontade e do querer de Deus. Busque estar com pessoas que te levam para o reino, que te aproximam do Senhor, não com pessoas que te tiram da presença do Senhor. Esse alerta é para você. Deus sempre fala antes de agir. Ignorar conselhos endurece o coração. Obedecer hoje evita o sofrimento. Busque sabedoria diariamente. Coloque Deus no centro das suas decisões. Avalie quem influencia a sua vida. Isso é muito importante, gente. Avaliar quem influencia a minha vida. Avaliar quem eu dou crédito para dizer se ela pode ou não fazer parte do meu ciclo de amizades. Não é qualquer um que entra na minha vida, não é qualquer um que eu deixo influenciar. Hoje, no mundo digital, numa era digital onde temos muitos digitais influencers, observe as influências que estão moldando o seu caráter e a sua vida. E veja se as atitudes dela realmente condizem com a vontade de Deus ou se são pessoas inúteis que só vivem as suas vidas fúteis pensando em balada, carnaval, festas que não condizem com a nossa fé, com a nossa religião, que só vivem de ostentação, direcionando você para querer ter mais e mais e mais e mais e mais, e enfrentando tudo e qualquer coisa acima de tudo para ter as coisas. Ouça conselhos piedosos, busque pessoas que têm piedade em seu coração. Não despreze alertas espirituais. Quando você vê o bang, 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 é o atenção para a sua vida. Entenda que escolhas têm consequências. Na nossa vida é baseada de escolhas. Eu escolho fazer o bem, eu escolho fazer o mal. É uma via de mão única, ao qual a pista da direita te leva para um rumo e a pista da esquerda te leva para outro rumo. Mas a escolha é sua. Como diz o Capitão Planeta, o poder é de vocês! Nós temos o poder através das escolhas. Prefira obediência e arrependimento tardio. Valorize disciplina espiritual. Entenda que as pessoas que vêm para te disciplinar, para te ajudar, são pessoas que querem o seu bem, não que querem o seu mal. Rejeite atalhos fáceis. Ó, Natália, essa rota aqui vai te levar ao sucesso mais rápido. Vamos por aqui. Vem, vamos junto, eu vou com você. Vamos lá. Rejeite. Está muito fácil, rejeita. Se está difícil, é porque é o caminho que você tem que trilhar. Prossiga. Construa sua vida sobre princípios eternos. Provérbios 1 nos ensina que a vida oferece 2 caminhos: sabedoria e insensatez. Deus fala, orienta, alerta. O problema não é a falta de aviso, mas a falta de obediência. O temor do Senhor é o alicerce de uma vida segura. O que podemos dizer que aprendemos nesse capítulo? Que a sabedoria começa com Deus. Primeiro Deus, segundo Deus, terceiro Deus. Conselhos ignorados geram dores evitadas. Conselhos ignorados geram dores evitáveis. Más companhias destroem bons propósitos. Deus é gracioso
ao alertar antes de permitir consequências. Escolher bem hoje define o amanhã. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Graças te damos porque o teu amor é grande e a tua misericórdia é maior ainda. Pai, hoje aprendemos que a sabedoria vem do Senhor. Muito obrigada por mostrar a Salomão que a sabedoria só existe se tivermos um contato contigo, com o Senhor. Muito obrigada, Pai, por nos mostrar sobre as más companhias, quem devemos dar ouvidos, a quem não devemos dar ouvidos, e qual é a direção da sabedoria ou da insensatez. Pai, nos leve pelo caminho da sabedoria, que possamos entender e aprender do Senhor cada dia mais e sermos cada dia mais parecidos com o Senhor. Perdoe nossas falhas, nossos erros, dirige a nossa vida, que a insensatez, Pai, saia de nossas vidas dia a dia, e que possamos, Senhor, compreender a Tua vontade e o Teu querer, sempre, em todo momento. Hoje eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém.